E bora para mais um vídeo do Enem de 2020. Olha só, aqui o enunciado está falando bem assim o textinho. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de um vapor sob pressão, as pás do gerador são postas para girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Vamos pausar aqui. Basicamente, essa questão aqui é de eletromagnetismo. Em todo o Enem, basicamente nos últimos anos, está caindo pelo menos uma questão disso. O que ele está falando aqui é o seguinte. Você vai ter um campo magnético aqui, gerado pelos ímãs, tá bom? E aqui dentro você vai ter tipo uma área. Vai ter um fluxo magnético aqui dentro, que seria a quantidade de linhas de campo que está entrando aqui. Lembrando que o campo magnético é representado por B, tá? O fluxo magnético, que é a quantidade de campo que está entrando nessa área daqui, a gente representa assim. O fluxo magnético vai ser a quantidade de campo magnético que está entrando, vezes a área desse círculo daqui, vezes o seno de um ângulo, tá? Esse seno aqui existe porque essa área ela pode estar perpendicularmente, paralela ou com algum ângulo entre eles. Enfim, tá? Isso aqui é o fluxo. Se esse fluxo não tem variação, não gera nada. Agora, se você muda esse fluxo, ou seja, antes tinha pouco fluxo, depois mais fluxo ou vice-versa, você vai ter uma variação de fluxo, ok? Essa variação de fluxo vai gerar uma DDP, que eu vou representar por essa letra. Como consequência, essa DDP, que a gente pode chamar também de força eletromotriz, vai gerar uma corrente elétrica. E é assim que a gente gera energia elétrica, tá bom? Agora vamos voltar para o enunciado e continuar lendo. Bem aqui, ó. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta do aumento do ou da. Essa questão é clássica, ela já apareceu outras vezes. Vamos primeiro, antes de ler as alternativas, entender o que poderia gerar o aumento nessa DDP, tá bom? Analisa aqui comigo. Ó, o nosso fluxo magnético é calculado pelo B, que seria o campo, vezes a área, vezes o seno. Então, para mudar esse fluxo e, consequentemente, ter um delta fluxo, você pode mudar ou o valor de B, ou o valor da área, ou o valor desse seno. Perceba que todas essas grandezas são diretamente proporcionais ao fluxo. O que isso quer dizer, professor? Por exemplo, se o nosso campo magnético aumentar, então quer dizer que o nosso fluxo também aumenta. Agora, se o campo diminuísse, o fluxo ia diminuir. Mesma coisa para a área. Se a área aumenta, nosso fluxo aumenta. Se ela diminui, ele diminui. Tá bom? Ok. Show. Além disso, tá vendo esse círculo aqui? Ele é uma espira, que são vários fios dando voltas. Se só tivesse uma volta, ia ter um campo que eu vou chamar de B. Se eu desse 2 voltas, ia ter dobro de B. Se eu tivesse 3 voltas, eu ia ter o triplo de B. Então, você pode fingir que sempre tem uma volta. Aí você vai pegar o número de voltas e multiplicar pelo campo. O que isso quer dizer, professor? Quanto mais voltas tem nessa bobina, maior é o campo. O número de voltas eu vou representar por N, tá bom? Então, se o N aumenta, consequentemente, o campo aumenta. Se o campo aumenta, consequentemente, o fluxo também aumenta, tá? Tá bom. Além disso, o que a gente pode mudar? Essa bobina, ela tá dando voltas. Quando ele dá uma volta, vai mudando esse ângulo aqui do seno. Se você gira ele bem devagarinho, a DDP tá bem pequenininha. Se você gira ele rápido, a DDP vai ser mais intensa. Consequentemente, a corrente é mais intensa. Professor, não entendi essa parte. Olha essa formulazinha daqui. Essa DDP que vai ser gerada pode ser calculada desse jeito. É a variação do fluxo dividido pelo tempo. Perceba que aqui a DDP e o tempo são inversamente proporcionais. Se o tempo diminuir, ou seja, se você gira ela mais rápido, a DDP aumenta.
Consequentemente, a corrente aumenta, tá bom? E, além disso, a gente pode mudar também uma coisa chamada frequência angular, que seria a taxa de vezes que você está girando ela. Olha só, a frequência angular é representada por essa letrinha, é um ômega. A frequência angular tem dois jeitos de você calcular, isso que a gente aprende lá na aula de movimento circular, em mecânica. Você pode calcular desse jeito, 2π dividido pelo período, que é o tempo de dar uma volta, ou no lugar de período você coloca o inverso da frequência, ou seja, 2π vezes a frequência. Tá? Lembrando que frequência é o número de voltas dividido pelo tempo que levou para dar essas voltas. Tá? Esse tempo pode muito bem ser esse tempo daqui, sem nenhum problema. Ok? Agora vamos pegar todas essas informações e rever aqui. Aqui eu tenho a minha variação do fluxo. O que pode causar essa variação no fluxo? Uma mudança no campo, uma mudança na área, uma mudança no ângulo, uma mudança no número de voltas da espira, uma mudança na frequência angular e uma mudança no tempo. Tá? Então, se você mexer em qualquer uma dessas coisas, tá mudando o fluxo. Consequentemente, vai gerar uma DDP. Tá? Vamos analisar comigo. Se o fluxo aumenta, a DDP aumenta. Se o fluxo diminui, ela diminui. O enunciado falou que o DDP vai aumentar. Então, analisa comigo. Dessas grandezas que estão aqui, vamos ver quais são diretamente proporcionais à variação do fluxo. Campo. Se o campo aumenta, o fluxo aumenta. Se a área aumenta, o fluxo aumenta. Se o ângulo aumenta, o fluxo aumenta. Se o número de voltas aumenta, o campo aumenta e, consequentemente, o fluxo aumenta. Se a frequência angular aumenta, o fluxo aumenta. Agora, se o tempo aumenta, o fluxo diminui. Então, o tempo é inversamente proporcional. Tá bom? Então, em tese, poderia ter qualquer uma dessas daqui, que a setinha está para cima. Sabendo que tem isso, vamos agora ler de novo as alternativas. Vamos primeiro reler isso daqui. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida resulta do: letra A, intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição da velocidade no eixo de rotação. Não, gente, ele falou diminuição da velocidade. Eu já falei, quanto mais rápido você gira, maior é o fluxo, consequentemente maior é a DDP. Então tá errado por isso, ele falou diminuição. Próximo. Resulta do aumento do fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento da sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Olha só, o erro está aqui, ele falou um aumento do fluxo magnético. Só um aumento do fluxo não dá certo, ele teria que estar escrito um aumento da diferença de fluxo, tá bom? Porque o fluxo sozinho não faz nada. Você tem que ter dois fluxos, e aí você vai ter a diferença entre esses dois fluxos. Essa diferença de fluxo é o que a gente representou aqui por ΔΦ, tá? Então o erro está aqui, ele não falou variação de fluxo, ele falou apenas fluxo. Letra C. Esse aumento na diferença de potencial nos terminais resulta do aumento da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. A gente até poderia ter isso. Só que para ter um campo magnético mais intenso, você tem que ter mais ímãs do que inicialmente tinha. E em nenhum momento o enunciado falou que você colocou mais ímãs. Então a gente tem que supor que o campo lá é constante. Tá? Então por isso que não vai ser essa letra C. Isso foi um peguinha, tá? Letra D. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento na sua velocidade angular. É exatamente essa daqui. Não basta apenas você ter um fluxo, você tem que ter uma rapidez de variação de fluxo. E a gente sabe que você tem isso aumentando a velocidade com que você dá a volta. Quanto mais rápido você dá a volta, maior é a variação do fluxo, consequentemente maior é a DDP. Então seria a letra D. A opção seria essa.
Aí a letra E. Resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de aumento na espessura dos terminais. Não tem nada a ver com essa questão daqui, tá bom? Então essa questão ficou um pouco longa porque eu quis ser bem detalhista. Espero que tenha te ajudado e até a próxima. Adeus.